Heia! A áudio newsletter da Mastertech, que é natural, mas também artificial. Eu sou a Camila Schutt, estou aqui com o Fábio Ribeiro e vamos falar sobre a nossa zona de conforto, Fábio Ribeiro. Competências, mercado de trabalho, treinamentos corporativos. Me conta qual foi a notícia que te chamou a atenção essa semana. Vem do Wall Street Journal. Ela é óbvia, mas ao mesmo tempo, quando acompanhada de um gráfico, ela ganha uma dimensão um pouco mais palpável. A notícia é como inteligência artificial, a busca por talentos de inteligência artificial ou competências de inteligência artificial está redefinindo o mercado de emprego. E a estatística aqui ela coloca como um divisor de águas exatamente o lançamento do ChatGPT, que foi ali meados de quase final de 2022. Até aquele momento, só 10%, aproximadamente 9%, digamos, das vagas mencionavam IA como uma skill, uma habilidade desejável. Isso hoje está batendo na casa dos 25%, ou seja, quase triplicou o número de vagas que colocam ali desejável uma habilidade, uma competência de IA. E a gente está falando do mercado não técnico, tá? Tradicional mesmo, vagas distribuídas aí em finanças, varejo e tudo mais. A questão para mim, Kai, é te perguntar, o que significa ter uma habilidade de IA no currículo hoje? É muito vago isso para mim. Então, é isso que eu ia falar. Quando fala assim, mas habilidade de IA quer dizer o quê? É o quê? Saber usar o ChatGPT? Eu não acho que seja isso. Eles chegam a dar algum exemplo específico? Porque assim, uma coisa é você não exatamente, ser um prompt engineer. Não, é mais para assim, esquece as funções técnicas que são mais óbvias até, né? Tô falando da função não técnica. Uma pessoa como eu, se você fosse me avaliar e eu dissesse para você, cara, eu tenho habilidades de IA. O que significaria isso em mim? É isso. Esse é o ponto. Você sabe usar, você sabe usar sem distorcer. Assim, eu acho que isso é muito... Eu acho que a notícia, lendo a notícia, quando eles falam vagas de IA, eles estão falando que são vagas de tecnologia para trabalhar com IA. Isso, né? Mas não apenas. Uma em cada 4 vagas de tecnologia nos Estados Unidos exige habilidade de inteligência artificial. Então, o que você está querendo dizer é, eu preciso, enquanto programador, engenheiro de dados, flertar com inteligência artificial. Mas não Isso apenas. É forte, né? Mas não apenas. Eu acho que eu me interesso mais pelo outro grupo. Mas do ponto de vista técnico, eles estão falando que está impactando outros setores, é isso? Exato. E aí, obviamente, entre um profissional e outro, o que se destaca é o que tem uma habilidade de IA. Mas eu ainda acho que isso é dito de uma forma muito vaga, né? Assim, e eu não sei exatamente, quando eu comecei a ler isso, eu não sei exatamente o que define uma habilidade em IA. É como se você falar precisa de uma habilidade em medicina. Complexo. O que é? Medicina vai cara, é um universo é uma gigantesco. Especialidade, E aí eu acho que a gente já conversou isso, não acho a que gente está se escondendo atrás dessa generalização, né? IA virou uma coisa tão densa e tão grande que talvez até... E aí a gente volta ao nosso papel informativo e o papel de essas informações novas no mercado. Eu acho que o campo está muito mal explorado, sabe? Muito mal didatizado. Super. Né? Fala-se de um tema que é robusto demais, como se todo mundo tivesse que ter ele na sua plenitude. No final das contas, eu acho que eu tenho habilidades de IA. Só que eu tenho habilidades de usuário de IA. Eu tenho habilidades de extrair informações no nível básico de IA. Eu não sei formular soluções em IA, por exemplo. É até difícil saber o que eu não sei, porque eu não sei o que eu deveria saber, entendeu? Eu sei usar produtos baseados em inteligência artificial, mas eu fico pensando a gente como escola, o desafio que a gente vai ter para atrair pessoas, porque elas talvez tenham níveis de expectativas muito distintos. O que é? Eu entendi. Se a gente coloca amanhã um curso, olha, venha desenvolver habilidades de IA, tipo, tá, mas no que exatamente? Sabe, eu acho que quando a gente desce, eu tô com soluço. Desce, lá no finalzinho. Toma água, isso aqui é um patrocínio de Minalba. 2 goles e seu soluço se esvai. De IAFA, ela tem mais a ver com as habilidades que sempre foram exigidas, que é pensamento crítico, criatividade, coerência, curiosidade. Criatividade. Talvez o que eles devessem são ferramentas para essas áreas não técnicas. Tipo, você sabe alguma ferramenta, tipo Lovable? Você sabe especificamente usar Lovable? Você sabe especificamente usar algum tipo de ferramenta específica? Porque habilidade, você concorda comigo que habilidade em IA não significa nada? Não significa nada, mas ao mesmo tempo esse não significar nada dá margem para os espertalhões venderem algo genérico, um placebão. Tecnicamente, quando você vai para uma engenharia, né, engenheiros que conhecem de IA estão ganhando salários mas eles que beiram
o estratosférico, né? Sim, mas aí essas pessoas de fato estão em campos onde elas conseguem ser bem delineadas ali, né? Eu trabalho com dados IA, Tecnicamente, concordo. arquitetura de sistemas em IA, engenheiro de soluções com IA. Se você fosse um recrutador ouvindo esse episódio, Fábio Ribeiro, como é que você avaliaria isso? Tem alguma pergunta que você faria? Para avaliar um profissional normal ou um técnico? Não, o técnico é o que você falou, eu concordo com você. O técnico é óbvio. Eu saber se o engenheiro já fez isso ou aquilo é mais óbvio. Uma pessoa não técnica, o que você perguntaria? O que você testaria? Eu testaria a capacidade dessa pessoa de lidar de lidar com ferramentas de forma objetiva, assim. Que ferramentas que ela conhece e como ela consegue extrair resultados dessa ferramenta que, em tese, replicam aquilo que ela faria sem aquela ferramenta. Ou seja, análise de dados. Eu fazia isso em Excel, blá, blá, blá. Qual ferramenta de IA que você usa que faz o trabalho analítico nesse caso? Então, assim, eu tentaria ir para o lado da ferramenta, no caso da ferramenta, e investigar como essa pessoa lida com essa ferramenta ao ponto de extirpar e de tirar resultados melhores do que o resultado que ela obteria naturalmente. Eu falei ferramenta, mas aí você começou a falar, eu fiquei pensando que talvez eu investigaria um pouco o processo lógico dessa pessoa, ao invés de ficar tão presa. Porque amanhã vão surgir outras ferramentas e a pessoa vai ter que aprender e tal. Talvez investir tempo entendendo como é que ela decupa um problema, como é que ela escreve esses prompts. Eu acho que é processo lógico. Alguma preocupação com o uso de dados, assim, acho que eu faria alguma pegadinha assim na recrutação. Tipo, assim, pega aqui esses dados da empresa e analisa, sabe? Eu iria para algum lado desse, assim, para ver o quanto ela tá responsável, o quanto ela tá coerente, entendeu? Eu acho roubada. Eu acho roubada pelo seguinte: quando você fala de processo, eu acho que a gente cai numa questão que ela não te dá, ela não tangibiliza de fato o que você sabe fazer. Eu poderia falar sobre processo lógico de forma muito profunda. Só que eu só fui aprender a mexer numa ferramenta semana passada porque meio que eu me forcei a mexer porque eu tinha uma necessidade meio urgente ali. Só que eu não sabia e eu não sei usar ainda essa ferramenta, entendeu? Eu acho que a teoria de como usar, ela é fácil de você expor. A questão toda é que a gente precisa exatamente, e a gente está nesse passo agora, que as pessoas deem um passo rumo a mexer na ferramenta. A gente estava fazendo isso semana passada, a gente está montando um curso para executivos, pessoas de conselho, pessoas C-level. E o grande dilema dessas pessoas é que elas de fato não sabem usar a ferramenta, elas sabem especular tudo, mas na hora do vamos ver, de produzir alguma coisa, elas não entendem. Então, assim, para mim essa é a grande questão, entendeu? Como é que a gente sai de algo que é meramente especulativo para poder ir para um lado de usar e tipo, demonstrar que sabe usar. Voltando no... Só uma questão, tem uma notícia que saiu hoje exclusivamente de uma pessoa que ela está montando uma solução que ensina as pessoas a enganarem em processos seletivos usando IA. Engenheiros de software. O cara começou a inventar uma ferramenta... Não, para coder interviewers. Como é que você faz cheat de código, programação? Mas a pessoa, em tese, ela montou uma aplicação que ela meio que ensina você a participar de processos seletivos como engenheiro de software, enganando soluções. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, para mim especificamente, o mais importante nesse processo de fato seria a ferramenta. E aí, pela ferramenta, talvez eu pegasse um pouco dos princípios lógicos que essa pessoa usa, enfim, poderia entender um pouco mais. Mas mesmo as ferramentas, eu como recrutador ia ter dificuldade se eu não perguntasse exatamente para minha equipe, sei lá, eu estou recrutando para uma equipe de finanças. Eu preciso entender compatibilidade de ferramentas com aquilo que a pessoa faz no dia a dia. Acho que vai exigir das pessoas de RH que passem a estudar numa profundidade que elas também não estão acostumadas a fazer. Concordo. O que é uma boa ferramenta de IA para um uso num departamento financeiro, num departamento de marketing? Não, as pessoas estão usando o ChatGPT, né? Então, assim, eu acho que tem um vale aí assombroso, um vale enorme de desconhecimento que pode favorecer a contratação de pessoas que não necessariamente têm essas habilidades. Porque dizer que tem vai ser meio óbvio todo mundo dizer que tem. A questão é como é que eu testo isso na prática, entendeu? E talvez uns testes, né? Eu sempre fico pensando, eu acho meio brega isso, mas certificação é bom pra isso, né? Na minha cabeça é a possibilidade de eu ter um atestado, tipo um TOEFL da vida, Fá. Você vai lá, faz o TOEFL, ele avalia em 4 pontos e você depois pode usar isso e é quase como uma garantia. Ah, você pode piorar o seu inglês em 2 anos, a validade... Tá bom, mas existe uma certa confiança de um dos lados, entendeu? Eu não sei se é muito... Tipo uma certificação, tipo um TOEFL de IA. Então, mas eu não sei se isso teria vida longa. Eu acho que isso morreria rapidamente, ficaria descartável. A minha questão, cara, é ser muito pragmática. Agora, a gente está no momento que a gente precisa colocar pingos nos is e colocar nome nas coisas. Sabe usar o quê? Pra quê?
Eu sei usar o Copilot para... Ótimo, é isso que eu quero saber. Eu sei usar o Claude porque lá eu faço meus códigos em Python que eu extraio e faço análise de dados. Ótimo, é isso que eu preciso saber. Preciso saber nome das coisas para a gente poder entrar num tipo de conversa que te garanta que você está contratando alguém que de fato vai fazer aquilo que você espera. Quando você quer alguém que tenha conhecimento de IA, o que você espera? Você espera que aquela pessoa traga um nível de produtividade diferente da norma, diferente do status quo. Se ela trouxer a mesma coisa ou ela não conseguir, enfim, trazer esse ideal de performance, para quem está contratando acho que vai ser pouco relevante. Então, para mim, eu acho que a gente tem que começar a falar de coisas um pouco mais específicas. Está na hora de fechar o guarda-chuva e começar a ser um pouco mais assertivo no que se pretende obter, entendeu? Por isso que eu acho que daqui a pouco vai ter que começar a surgir esse tipo de especialização, esse tipo de estreitamento, de você começar a dizer coisas um pouco mais... Como a gente falava no passado, tem especialista em AutoCAD. Sabe usar Excel? Exato. Especialista em AutoCAD, especialista em Photoshop. Então, não é especialista em tecnologia. Mas aí como é que você faz para dispersar essa pessoa nas áreas de habilidade dela? Tipo, um médico especialista em usar IA? Um contador especialista em usar IA? Como é que você resolve essa matriz, entendeu? Eu não sei, só que assim, um médico especialista usa o que em IA? É um médico especialista em criar agentes autônomos que fazem screening de raio-x em IA? Ótimo. É uma coisa, entendeu? Um médico especialista não diz nada pra mim. Não diz nada. Eles podem ser especialista em fazer apresentação de PowerPoint com IA. Legal, é um médico. Faz muito sentido, entendeu? O que ele faz na medicina com IA que justifica ele usar esse sufixo na sua carreira? Entendeu? Ele usa... tipo cirurgia robótica. É IA aplicada a dados, é IA aplicada a diagnóstico. Então, assim, eu preciso ter qualificadores, entendeu? Eu acho que a gente vai começar a enfrentar essas barreiras. Eu acho que todo mundo vai achar que sabe falar IA, digamos assim, sabe usar IA, mas no final a gente sabe usar ChatGPT. É isso que o mercado busca? Pessoas que saibam usar ChatGPT, fazer prompt? Eu acho que isso é bem pouco, né? Isso não quer dizer nada em relação a IA. Isso não é que é bem pouco, é esperado, é tipo, sei lá, não quer dizer muito. Assim, por mais que seja algo que a gente vá treinar as pessoas, não é sobre isso exatamente, né? Eu acho que qual é o tipo de fundamento, aplicação, o que você obtém quando você adiciona essa camada tecnológica no que você faz. O que diferencial você obtém dela? Eu fico mais rápido, eu fico mais criativo, eu consigo fazer coisas que eu não fazia. Você vai ter que dar nome para essas coisas. Do contrário, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade de formação, inclusive. Eu vou formar pessoas para quê exatamente? Do que a gente está? A gente está formando gente para quê exatamente? Se for para usar ChatGPT, é a mesma coisa, cara, a curva é muito pequena ali. A gente vai ter que começar a ter esse papo, inclusive, para montar formações um pouco mais alinhadas com necessidades reais. Só que eu acho que os dois lados ainda não estão sabendo conversar. Concordo. Quem está demandando não sabe pedir e quem está querendo se treinar não está sabendo o que buscar. E as escolas também estão numa fase de conforto, onde elas botam IA e tudo, mas não é nada sobre todo IA. mundo, né? Exatamente, tá bizarro. A gente entendeu? estava até conversando sobre isso e essa é a minha reflexão. Na ânsia de atender essas demandas de currículos meio sem noção, a gente está transformando tudo com AI, né? Então, gestão ágil com AI, design thinking com AI. O que eu vi de curso, mediação com AI. Será que é então, isso? O que é mediação com IA, gente? Então, você cria cenários? Não sei. Então, eu acho que a gente vai ter que... minha reflexão não você que está buscando se desenvolver nesse campo, é preciso que você também dê um passo para entender onde é que você quer de fato se especializar. Num tipo de ferramenta, num tipo de visão especificamente, é uma IA voltada à aplicação no campo de dados, é uma IA voltada à visão computacional, sabe? Ser mais específico. É uma IA voltada a aperfeiçoamento de hardware. Boa. Minha reflexão é então, como você está citando AI no seu currículo? Exato. E a sua? A minha reflexão é para não dizer IA em vão, que é um pecado profissional. Ótimo, esse vai ser o título do podcast, inclusive. Até a próxima.